Então, seguinte, como eu falei, você talvez tenha colocado assim muitas metas, né? Muitos objetivos para 2019. 2019 vai ser o ano que eu vou crescer, vai ser o ano em que eu vou, de repente, destravar aí, né? Vou ter aí 1 milhão de clientes, novos clientes. E aí minha pergunta, 10% já foi, a gente já está agora no final de janeiro, tá? E aí pensando que a gente está aí no final de janeiro, será que você já conseguiu de fato ah, passar aí 10% pelo menos das suas metas? Será que já, tá? Então, caso não, é muito importante que você fique bem ligado, tá bom? É o seguinte, vou começar agora, tá bom? Começando agora, eu vou falar hoje, quem está no YouTube vai conseguir ver, de 3 armadilhas que te impedem de atrair clientes pelas redes sociais. Então, pensando nisso, pensando em 3 armadilhas que te impedem, ou que de repente terminam deixando você vacilante aí na hora de conseguir esses seus resultados, eu vou falar tudo com alguns exemplos, tá bom? Então, quem quiser ver os exemplos na prática, está aqui no YouTube. Então, no canal do YouTube da Via Arco Verde, você acha fácil, eu estou lá ao vivo. É o melhor lugar porque você vai ter acesso à minha tela, como eu já falei. Então, valendo, 3 armadilhas que te impedem de atrair clientes pela internet, tá? Vou falar agora olhando para a câmera aqui do YouTube, tá bom? Quem está chegando aí no Instagram, lembra de migrar para o YouTube correndo, porque lá é o melhor lugar. Pronto, cheguei aqui. Então, pensando nessas armadilhas, eu vou passar aqui para a primeira armadilha. A primeira armadilha, tá? Então, você está precisando de cliente, está precisando de mais clientes. Tá? E de repente você diz assim, ó, Davi, já tentei usar a internet, já tentei usar as redes sociais, fiz algumas postagens e não tive o resultado que eu esperava. Olha, talvez você tivesse com uma expectativa muito grande, tá? Às vezes acontece, você começar com uma expectativa grande, porque você olha para o Instagram, para o Facebook, para as redes sociais de pessoas que já estão há 3 anos, há 2 anos, no mínimo aí 6 meses, e você tem uma expectativa de que que você tenha resultados semelhantes ao dessas pessoas. Então essa é a primeira coisa. Olha, se você conseguir gerenciar a sua expectativa, você vai conseguir também estar mais satisfeito com os seus resultados e isso vai te abalar menos. Então gerencia as suas expectativas. Mas superando isso, você tem aí a primeira armadilha. E essa primeira armadilha, meu amigo, essa é muito importante que você vença ela. Ofertar antes de dar. Preste atenção nisso. A primeira armadilha é você ofertar, fazer uma oferta antes de dar alguma coisa. E aí, esse é bem importante, eu trago alguns exemplos e nesses exemplos eu espero que você consiga compreender bem, tá? Olha, eu vou trazer aqui um exemplo que é o exemplo do paradigma da captura e da atração. Espera aí, Davi. Deixa eu entender. Você falou que vai falar sobre a armadilha, né, que é de ofertar antes de dar. Por que você vem com essa história de uma metralhadora aí? Sei lá que arma é essa, tá? Mas o ponto é o seguinte, olha. O paradigma da captura e da atração é você pensar o seguinte, imagine que você quer um pássaro na sua casa. Existem 2 formas mais simples, né, simplificando um pouquinho, de você ter esse pássaro na sua casa. A primeira delas, tá, é você usar uma arma, vê? Uma arma aí de longo alcance em que você consegue colocar um passarinho numa mira, você acerta o pobre coitado e ele vai ao chão, você pega ele e você leva ele para sua casa, tá? Então, uma arma. Aí vocês devem que exemplo tosco foi esse? Já já você vai entender, tá bom? Olha o segundo exemplo aqui, segunda possibilidade, você pode ainda, você quer um pássaro na sua casa, você pode ainda plantar um jardim. Como assim? Tem um jardim que você pode plantar e dependendo do pássaro que você tem interesse, esse pássaro ele pode gostar de alguma flor, ele pode gostar de algum alimento que você coloque ali no seu jardim e esse pássaro pode vir até você. Veja, é uma alternativa também. E aí é o paradigma da captura e da atração. Então, quando a gente fala de cliente, normalmente você acha que as pessoas vão vir até você, vão estar te procurando, né? Você se formou, pegou o diploma da pós-graduação, fez uma residência e você acha que vai chover de cliente porque você terminou, né, os teus cursos. Então você está tecnicamente preparado. Não sei se aconteceu com você, comigo aconteceu. Eu disse assim, no outro dia, pegar o diploma, assinar lá na secretaria, eu vou estar lotado de cliente. Então é uma grande mentira. Tá? E esse paradigma aqui, ele ajuda você a entender um pouquinho, olha, no caso de um jardim, pensando que você vai querer atrair um passarinho, um beija-flor, por exemplo,
Você tem como plantar ele num dia, no outro dia você já vai ter passarinho lá? Não, não é assim. Agora, se você sai armado, tá? Armado para caçar passarinho, você consegue no mesmo dia, na mesma hora você consegue resolver. Mas a que custo, tá? Agora vamos trazer para um exemplo bem próximo, tá? Esse exemplo que eu quero trazer, que é bem próximo, tá? Nesse caso, só para exemplificar, o jardim ele atrai, tá? A arma ela pode capturar, você pode capturar um passarinho e colocar ele numa gaiola, tá? São duas formas de você ter, tá? Pensando em cliente, olha esse exemplo. O exemplo de uma feira e o exemplo de um shopping. Você já foi numa feira, muito provavelmente em algum mercado, e você chega no mercado, o que acontece? As pessoas começam a gritar contigo, tá? As pessoas ficam loucas e elas falam contigo, toma isso, quer isso, eu tenho isso, é tanto. Começa a falar preço, começa a falar quantidade de produtos, o que ela tem, o que ela oferece, o que ele não tem, e fica uma briga. Uma barraca do lado, uma barraca do outro, tá? Aí talvez você diga assim, Davi, na minha cidade não tem feira. Vamos lá. Eu moro na cidade do Recife, aqui tem o centro da cidade, olha isso. Você chega no centro da cidade, é uma loucura. Tem uma pessoa querendo lhe vender um churro, tem uma pessoa querendo vender um chip de celular, outro quer vender uma capinha de celular, outro quer vender película, sei lá. Tem assim um monte de coisa que você não saiu de casa procurando nem pedindo, tá? Mas tá assim de gente. E você passa na frente de duas lojas, por exemplo, lojas de roupa, um de uma loja e outro da outra ficam gritando para você, chamando você para entrar naquela loja. É uma loucura. Esse é o exemplo da feira, tá? A feira, ela exemplifica aquele modelo que eu mostrei lá da metralhadora, tá? De uma arma. É como se você tivesse quase que sendo coagido a comprar alguma coisa. Quem é que gosta disso, tá? Porém, às vezes pode funcionar. Às vezes é uma coisa que você estava de fato precisando, tá? E a pessoa conseguiu lhe chamar a atenção e você diz, eita, já estou aqui mesmo, deixa eu ir lá dar uma olhada. Mas não é o mais comum, não é o convencional. Olha o outro exemplo, o exemplo do shopping. Quando você vai a um shopping, tá? Primeira coisa que acontece quando você vai no shopping é que você paga um estacionamento, eu tô certo? Tá? Você vai pagar um estacionamento. Espera aí, rapaz, já começou mal pagando estacionamento. Mas quando você chega no shopping, você tem um ambiente que é um ambiente extremamente prazeroso e convidativo. O que o shopping te oferece, tá? Primeira coisa, segurança. O shopping, além disso, te oferece conforto, tá? Uma comodidade de você não ter que fazer mil loucuras para chegar num lugar, para chegar no outro. Você sobe no elevador, você desce uma escada rolante, tá? Tudo isso ali muito bem climatizado, com pessoas cheirosas, bonitas lhe rodeando, né? Isso é uma média de um shopping, tá? Mas qual é o ponto? Na feira você tem mais o exemplo da coação. E por um lado, você está mais disposto, menos disposto a pagar numa feira do que você está num shopping. Num shopping, porque ele traz vários outros artefatos, né? Vários outros aspectos, você normalmente já sai de casa mais predisposto a pagar um pouco mais caro. Acontece ou não? Tá? Lembrando, quem chegou agora, quem está pelo Instagram, minha recomendação é que você vá lá para o YouTube. Então, lá no canal do YouTube, você vai ter acesso à minha apresentação, tá? Então, você vendo a apresentação, vendo minha tela, tem alguns exemplos que eu trago lá, tá? Algumas imagens que você vai ter acesso, então assim fica um pouco mais interessante para você, tá bom? Mas aí, voltando. Então, shopping e feira são os dois modelos. E aí, o modelo aqui, ó, de uma coação, tá? Que é o modelo de uma arma, e o modelo de um jardim, quando você planta alguma coisa. E esses dois são capazes de trazer um passarinho para sua mão, para sua casa, tá? Só que em formas diferentes, é ou não é? Tá? Mesmo exemplo de uma feira, de um shopping. Peraí, Davi, mas vamos lá, vamos trazer agora para redes sociais. Nas redes sociais, se você começar dando alguma coisa, assim como o shopping dá, tá? Primeiro, você vai ter uma predisposição maior das pessoas de comprarem algo de você, tá? Começa daí. Quando você começa dando alguma coisa, existe um sentimento de reciprocidade. E redes sociais não é como uma feira, você tem que comparar a um shopping. Num shopping você não entra e tem pessoas gritando, pessoas falando alto e chega no seu pé do ouvido falando sobre o preço mais barato, vem pra cá. Não existe isso no shopping. No shopping você tem um ambiente que ele é agradável, que ele é prazeroso, que ele é convidativo. Esses dias eu estava com minha esposa, né? E a gente tem filho pequeno, é uma loucura ir para fazer compras, né? E ela precisava fazer algumas compras. A gente não tem dúvida, a gente não vai no centro da cidade, a gente vai numa feira, a gente vai no shopping. Por quê? Eu fico com a criança num parque, né? Ele fica num parque brincando, se divertindo,
e minha esposa vai fazer as compras delas e a gente ganha um tempo de tranquilidade ali com as crianças por conta disso. Olha, então o shopping convida famílias, o shopping convida pessoas que gostam de conforto, mas ele dá primeiro. E você não entra no shopping já sabendo que, olha, se não comprar, você vai pagar pelo ar-condicionado, tá? Ninguém fala nada disso. Então, sua rede social, você não deve comparar ela com uma feira. Você deve comparar ela com um shopping, tá? Você primeiro precisa dar alguma coisa para as pessoas. Então, esse é uma grande armadilha. Então, eu vejo muitas pessoas que pegam sua rede social e começam a fazer postagem, convidando, ofertando, falando de preço, e parece uma feira. Vê, feira não é o melhor perfil para rede social, tá? Então, falei da primeira armadilha. Lembrando, quem tá pelo Instagram, tá? Corre lá pro YouTube. O link tá na minha descrição. Então, você vai direto lá na página. Tô vendo aqui o Adriano Valença. Tô vendo Renata. Tô vendo Manuel Rubens. Doutor Ivan. Maravilha. Todo mundo aí. Que beleza. Pessoal que tá chegando aí pelo Instagram, olha, corre e vem aqui para o meu YouTube. Combinado? No YouTube você vê minha tela também. Então, rede social, você vai começar dando. Qual é a implicação disso? Conteúdo. Você precisa melhorar teu conteúdo, você precisa dar conteúdo de valor, conteúdo relevante para as pessoas. E aí, eu vou te ajudar falando da próxima armadilha, tá bom? A armadilha 2 é você não ter clareza do seu público. Então, eu já disse que você precisa doar antes de ofertar alguma coisa, tá? Mas aí entra uma outra questão. Peraí, mas quando eu vou doar, quando eu vou dar alguma coisa nas redes sociais, na internet, eu vou dar o quê? Doar o quê? Então você viu, a implicação desse doar significa dar algum conteúdo de valor. Conteúdo que de alguma forma deixa as pessoas se sentindo agradecidas, tá? Um pássaro, né, naquele exemplo do jardim, qual é? Ele canta feliz num jardim, não é mais ou menos isso? Tá? Ele demonstra a felicidade dele cantando, cantarolando e tal. Então, as pessoas, elas de alguma forma, elas precisam se sentir felizes, se sentirem satisfeitas. De alguma forma, tem que existir um senso de gratidão pelas suas postagens. Suas postagens, a gente vai falar um pouco mais lá na frente, mas elas precisam gerar isso. Mas para você fazer uma boa postagem, você precisa entender quem é o teu público. E a maioria das pessoas erra porque elas não sabem quem é o seu público. E aí, falar para todo mundo, grava isso. Falar para todo mundo é a mesma coisa que não falar para ninguém. Olha esse exemplo. Eu trouxe um exemplo de 2 carros, tá? São 2 carros diferentes. Opa, já estou vendo mais alguém chegando aqui pelo YouTube. A Rafaela, maravilha, Rafa. Ótimo. Tá? Quem for chegando, pode me dar um ok aqui, um alô, tá? Então, olha esse exemplo agora. Exemplo de 2 carros. 2 carros. Um é um Jeep Renegade, e o outro é um Corolla, Toyota Corolla, tá? Minha pergunta, esses 2 carros, eles satisfazem o mesmo público? Será que é o mesmo público que interage com esses 2 carros? E aí, para quem conhece, para quem não conhece, depois você pode até dar uma pesquisada, mas existem uma média, na média, tá? Tudo que eu vou falar, tudo que tem a ver com marketing, tem a ver com gestão, ele tem a ver com média. Então, na média, pessoas que interagem, o perfil de pessoas que interagem com o Jeep, que gostam, que desejam o Jeep, é um perfil diferente de pessoas que interagem e que desejam um Corolla. Agora, o preço deles é o mesmo, tá? Então eles estão ali na mesma faixa de preço, brigando por pessoas com a mesma faixa etária, tá? E aí, olha, Rafa perguntando, qual foi a dica número 1? Só vou falar de forma geral. Dica número 1 é dar antes de pedir alguma coisa, tá? Então, na verdade, é uma armadilha que as pessoas normalmente caem. Elas pedem antes de dar, tá bom? Então, essa foi a armadilha 1. A 2 é você não conhecer seu público. Então, nesse exemplo dos carros, dá uma olhada aqui, olha. Esse é um modelo de comunicação que tem mais a ver com o Jeep. O que é? Eu estou vendo aqui, olha, um ambiente que não é simples para um carro chegar, tá? Ele está aqui numa falésia, numa parte um pouco alta, e ele está numa vista aqui, né, olhando para o mar, certo? Então, mais ou menos isso. Então, ele tem aquele exemplo da liberdade, da aventura, né, do desafio, tá? Então, estilo livre, vida livre, né? Então, ele remete a tudo isso. Então, você olhar para um carro desse é você pensar o seguinte, olha, para esse carro, ele fala com o público, né? Então, eu vou precisar criar comunicação, imagens,
alusões, tudo que interage com um tipo de público. Agora, se eu não conhecesse esse público, se ele não falasse com o público, esse carro, será que ele faria sentido? Será que faria sentido alguém tentar vender esse carro para minha avó? Será que faria algum tipo de sentido, tá? Agora, tem outra aqui, ó. Pessoal que está chegando no Instagram, lembra de vir correndo para o YouTube, tá? O link está na minha descrição, mas você consegue ver a minha tela, tá bom? Então, o outro carro aqui que a gente falou é o Toyota Corolla. O Corolla, lembrando que na mesma faixa de preço, é um carro que ele interage mais com comunicações relacionadas à segurança, a conforto, tá? Então, quem não conhece o público do Corolla, por exemplo, de repente pode colocar uma imagem relacionada ao Corolla como se fosse isso, né? Alta velocidade, como se fosse caminhar em lugares difíceis e tal. E olha, esses dois carros eles foram desenhados para pessoas diferentes, para perfis diferentes. E tem gente que vai querer abraçar o mundo. Olha, eu vou criar um carro que vai vender adoidado, vai vender loucamente, porque assim, quanto mais eu vendo, quanto mais pessoas eu abraço, mais eu vendo. Então, não funciona assim. Se você quiser abraçar o mundo, você não vai ter nada. Você precisa gerar identificação com públicos específicos. Então, esses dois carros, eles foram desenhados, criados, eles têm uma comunicação alinhada para um público, tá? E não para 10, 20, 30 públicos. Então, se você não conhece o teu público, olha isso, se você não conhece o teu público, se ele não está muito distinto para você, você vai ter muito problema. Por quê? Porque você vai ter muita dificuldade em gerar conexão. Acabei de colocar na minha tela aqui. Então, saber com quem você fala pode gerar conexão. E sem conexão, você lá na frente você não consegue vender, você não consegue ter o ativo mais importante, que é a atenção das pessoas, tá? Quem vai chegando pelo Instagram, lembra de migrar lá para o YouTube, que é onde você consegue ver minha tela e você consegue aproveitar melhor essa experiência dessa live. Combinado? Agora vamos lá. Olha, então, pensando em conexão, veja, pessoas de idades diferentes, né, de perfis diferentes, elas têm histórias diferentes, experiências diferentes, dores diferentes, sonhos, preferências, desejos, tudo diferente. Como é que você vai conseguir, com a mesma frase, com o mesmo discurso, se conectar com todas elas, tá? Então, eu tenho um exemplo aqui interessante, olha, quem interage com isso que eu vou falar agora. Por exemplo, minha mãe brigava muito quando estava no finzinho de tarde e eu estava um pouquinho resfriado, ela dizia assim, ó, menino, entra porque aí tá sereno, tá? Tem sereno aí fora. Alguém se identifica com esse tipo de coisa? Alguém se identifica com essa outra aqui, olha, cuidado com manga e leite, né? Eu sou desse tempo dessa geração em que manga com leite fazia mal. Então, será que vocês se identificam? Será que a mãe de vocês, os parentes de vocês também tinham isso em mente? Eles também falavam essas coisas para vocês, tá? Então, falando isso, talvez, das pessoas que estão me assistindo aqui, né? Talvez 30% digam assim, eita, minha mãe também fazia isso, também falava isso. Outros 70% talvez digam assim, olha, não, nunca ouvi falar, tá? Isso não era algo que a minha mãe falava comigo. Então, só que para as pessoas que eu for falar isso, se eu for contar uma piada sobre isso, se eu for brincar alguma coisa sobre isso, tá? Pode fazer sentido para umas pessoas e para outras pode não fazer sentido nenhum. Aí qual é o ponto? Se eu quero me conectar com as pessoas, se eu quero ter a atenção das pessoas, você precisa achar alguns pontos, alguns elos de conexão. Nesse exemplo que eu dei, são exemplos de histórias, né? São exemplos que podem afetar pessoas por regionalidade, por sexo, por idade. Agora imagine a quantidade de variáveis que você tem que geram conexão ou não geram conexão. O perigo é você querer vender, por exemplo, Corolla para quem é de perfil Jeep, tá? E aí você bota um perfil na cabeça, tá? Um perfil de pessoas, e na hora de você falar, você não consegue se identificar, porque você pensa de uma forma e as pessoas são completamente de outra forma. Olha aqui, sem conexão, sua oferta vai ser desprezada. Eu botei alguns exemplos aqui, olha. Pense em uma conversa de mesa, tá? Ou então pense numa postagem que você achou que era incrível e que as pessoas não deram a menor atenção. Então, às vezes, você está numa mesa, você está numa conversa
tá? E você tem uma história muito interessante, você conta essa história que é muito interessante para você e as pessoas não dão a menor atenção. Já aconteceu com você? Você fez a postagem que você gastou 2 dias preparando aquela postagem. Você coloca aquela postagem, coloca aquele vídeo jurando que as pessoas vão ficar enlouquecidas e as pessoas simplesmente desprezam aquilo. Olha, você não conseguiu, às vezes, gerar conexão com aquelas pessoas. E aí, o que mais? Você precisa definir bem o seu público, porque se você não se identificar com ele ao máximo, você não vai ter a atenção dele. Então, é muito importante que isso fique muito claro para você, porque é o seguinte, você já viu, por exemplo, uma pessoa que não tem jeito com crianças? Provavelmente você já viu. Tem gente que vai falar com criança, brincar com criança e tal, e você vê que não tem o menor jeito, né? E você já viu também pessoas que vão falar com idosos também que não tem o menor jeito. Por outro lado, existem pessoas que de cara geram conexão contigo, pessoas que de cara geram conexão com pessoas idosas, com crianças. Então, existem pontos, existem elos que ligam essas pessoas. E achar esses pontos de identificação, isso é essencial para você. Isso só vai acontecer se você conhecer bem e definir bem seu público. E aí, algumas pessoas ficam com medo. Davi, mas se eu definir um público, eu vou perder os outros. Não, você não está entendendo. Se você quiser todos, você não tem nenhum. É assim que funciona. Por quê? Quem quer todos termina falando numa linguagem universal, linguagem geral, genérica demais. E quando você é genérico demais, você vai ter também uma resposta muito genérica, que as pessoas vão dizer, pô, legal e tal, é muito bom, gostei, achei interessante, mas é como se as pessoas dissessem o seguinte, mas ele não falou comigo. Então você precisa criar isso. O Raoni perguntou, Davi, mas finalmente como é que eu gero essa identificação? Como é que eu consigo identificar meu público? Tá, essa é uma boa pergunta. Essa pergunta eu vou responder lá no final, mas foi muito boa sua pergunta, viu, Raoni? Tá? Pessoal que está chegando, lembra de correr para o YouTube, tá? É lá que tem a minha transmissão ao vivo, que eu faço a apresentação também com minha tela. Agora eu vou para a última armadilha. Então, a última armadilha é você não ter clareza do problema que você resolve. Então, primeiro, a gente viu um erro de você querer dar antes... Opa! Só um segundinho. Pronto, agora. Um erro de você querer dar... querer ofertar antes de dar alguma coisa. Segundo, o erro de você não conhecer bem teu público. Agora, esse terceiro, não ter clareza do problema que você resolve. Preste atenção nisso. Olha essa imagem. Acabei de colocar aqui uma imagem na tela de um... Deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui. Olha. Acabei de colocar uma imagem na tela, que é a imagem, tá, do que seria um prédio com uma fachada. Tá? E nessa fachada, você vê aí... Você vê uma árvore... Tá? Você vê, além disso, um prédio verde, tá? E aí você pensa o seguinte, eu pergunto a vocês, essa fachada é uma fachada de quê? O que você acha? É uma fachada de uma loja de produtos agropecuários? É uma loja de, sei lá, de grama, de gramado para futebol? É uma loja de mudas, tá? De árvores? É uma loja de quê, finalmente, tá? Acredite, essa é a fachada de um hotel, tá? Então, deixa eu só tirar aqui. Enfim, eu fiz uma tarjazinha aqui, mas isso é a fachada de um hotel. E aí eu pergunto para você, peraí, rapidinho. O que é isso? Essa é a fachada de um hotel. Para quem criou essa fachada, esse modelo de fachada, que fez uma coisa muito bonita, ele cometeu um grande erro. Qual é o grande erro? O grande erro de achar que ter a atenção das pessoas é suficiente. Porque só ter a atenção do seu público não é suficiente. Você pode contar uma piada que o teu público ri, se diverte muito, te dá muita atenção, curte tua postagem, curte teu comentário, mas você não atrai clientes potenciais. Cuidado, isso é um risco muito grande. Você pode estar atraindo pessoas que estão buscando entretenimento. Você vende entretenimento? Se você vende, tudo bem. Mas se você não vende entretenimento, se você vende um serviço, tá? Uma clínica, consultório, academia, uma consultoria, então se é isso que você vende, você não pode simplesmente colocar como esse hotel uma fachada que chama bastante atenção, mas que não vende o mais importante. O que é que um hotel vende? Hotel vende, né? Ele vende conforto, ele vende estadia, né? Ele vende, às vezes, estadia barata, às vezes ele vende um lugar parecido com sua casa, né? Um conforto como o da sua casa, enfim, ele vende
conforto para pessoas que estão longe de casa, tá? Mais ou menos é isso. Essa pessoa colocou aqui um negócio que chama muita atenção, mas talvez as pessoas que olharam para isso não foram pessoas que estavam procurando um hotel, tá? Vê se fica claro isso, porque se ficar claro para você, você vai entender qual é a grande questão desse erro, dessa armadilha, que é a armadilha de você não ter clareza do problema que você resolve. Então, se você não tem clareza do que você resolve, você pode fazer postagens muito bonitas, muito interessantes, que chamam bastante atenção, mas que as pessoas que vão interagir não são pessoas que vão comprar de você no médio e longo prazo, tá? Vê que perigo. Você consegue a atenção de muita gente, mas no fim das contas, essas pessoas, quando você faz uma oferta, elas ignoram sua oferta, tá? Então tem gente que está muito preocupada em ter muito seguidor, em ter muita curtida, muito comentário. Olha, não necessariamente as pessoas que vão interagir contigo são as pessoas que vão comprar de você. Então desapega da interação nas suas redes sociais. Desapega, tá? Isso é muito importante. Mas tenha claro quem é teu público, para quem você fala, e fale numa linguagem para que um perfil de público te entenda. Um perfil de público, ele se sinta atraído e se sinta conectado com você. Agora, qual é a melhor forma de você se conectar com essas pessoas às quais você já se identificou? É com os seus problemas. Você entendendo o problema que ela tem, aí você consegue se conectar com ela. Como assim? Vamos lá. Olha aqui, ó. Vou dar um exemplo para você, tá? Esse exemplo é muito prático. Quem está aqui nessa live, tá? Lembrando, quem está chegando pelo Instagram, minha recomendação é que você vá direto lá para o canal do YouTube, que é onde tem a transmissão ao vivo, tá? Então, na transmissão ao vivo, você vê minha tela. Então, vamos lá. Quem está aqui nessa tela, quem está aqui nessa transmissão, tem um problema. Qual é o problema, tá? Qual é a grande dificuldade? Quais são as dores que vocês enfrentam? Normalmente, o meu seguidor, as pessoas que interagem comigo, que veem minhas lives, eles acham que estão abaixo do potencial, que poderiam ter mais clientes do que o que tem hoje, tá? Basicamente é isso. Olha, você tem menos clientes do que você acha que você merece, do que você acha que você tem potencial, que você tem capacidade, tá? Então você estudou muito, você se preparou bastante e você sente que pessoas às vezes têm resultados melhores do que você, sem ter a mesma qualificação, sem ter a mesma experiência. Então, basicamente é essa é a dor. É isso, é com isso que eu me identifico. Então, o que eu estou trazendo para vocês nessa live? Eu estou dizendo o seguinte, olha, existem alguns problemas que estão atrapalhando a tua comunicação com o teu cliente. Então, eu conhecendo o seu problema, eu conhecendo o problema de quem está aqui, de quem é meu público, de quem é minha audiência, eu consigo me conectar com essas pessoas, tá? Agora, se eu não sei qual é o seu problema, aí a gente tem uma grande questão. Olha, uma pessoa próxima, né, que é uma pessoa que trabalha também com marketing, ela estava com um problema e o problema dela era o seguinte, olha, ela estava precisando de mais clientes para conquistar mais clientes para um cliente dele, veja, era uma terceirização, e aí ele veio me dizer o seguinte, olha, mas eu sei qual é o problema que essa pessoa enfrenta, eu sei quais são os problemas que os clientes enfrentam, e aí eu perguntei qual era o problema. Ele disse que o problema é que essas pessoas eram um cliente na área do fitness, as pessoas não têm tempo para treinar. Olha, quem está aqui comigo até agora, que está engajado, que está interessado, você precisa pensar nisso agora. Essa pessoa olhou para mim e disse o seguinte, olha, o problema é que as pessoas não têm tempo de treinar. É esse problema que eu resolvo. Para e pensa comigo. Olha, estou vendo quem está chegando agora aí, o Felipe, Valine. Pessoal, segue lá, link na descrição para ir para a página do YouTube, tá bom? É lá que você tem acesso à minha tela. Então vamos lá. Não ter tempo para treinar. Esse é o problema que uma academia resolve? Esse é o problema que um consultor de treino resolve? Será que é não ter tempo para treinar? Vou dar um minutinho só, quem quiser responder, hipotetizar alguma coisa aí. Olha, quem não tem tempo, quem vende fitness, ele não vende para quem não tem tempo, especificamente. O problema que ele resolve, na verdade, é sobrepeso, são dores no corpo, baixa qualidade de vida, baixa estima, tá? Isso é o problema, esses são os problemas que ele resolve, tá? Só que é o seguinte, e a falta de tempo, Davi? O que é a falta de tempo? A falta de tempo, grava isso, que isso é muito importante. A falta de tempo é uma objeção. Como assim? É uma barreira pela qual, que ele enfrenta
para comprar o teu produto ou serviço. Então, ele precisa da transformação que você oferece para ele, que é o quê? Melhorar a qualidade de vida dele, controle de peso corporal. Então, isso é resolver o problema dele. Mas ele tem uma barreira, que é uma objeção chamada tempo. Não tenho tempo. Mas aí as pessoas confundem e falam geram conteúdos como se o problema que as pessoas enfrentassem fosse falta de tempo. Ou então, a falta de dinheiro. Não tenho muito dinheiro, né? E aí vende barato e fala sobre preço. Só que o problema que as pessoas enfrentam é sobrepeso. Vamos lá, o pessoal aí de odontologia, por exemplo, outro exemplo aqui. Muitas pessoas estão querendo vender uma técnica de harmonização orofacial, por exemplo, de harmonização facial. Então, você querer vender uma técnica pensando que o problema que a pessoa enfrenta é que ela não sabe qual é a melhor técnica para usar, para, de repente, melhorar a sua sincronia aí no rosto, vender uma técnica é um grande erro. Você pensar que o problema é a dúvida entre qual é a melhor técnica. Isso não é um problema. O problema que ela enfrenta, mais uma vez, ela está insatisfeita com o seu sorriso, ela está se sentindo pouco confiante para apresentações, para fazer vídeos. Tá? Então, esse ponto precisa ser notado. O problema ele não pode ser confundido com uma objeção ou com coisas que são acessórias a isso aí. Então, você precisa entender qual é o seu problema. Qual é o problema que você resolve, tá? E aí eu fechei que esse é o terceiro grande erro, tá? Agora eu faço um desafio, só para fechar essa parte da terceira armadilha que você pode incorrer. Se eu entrar no seu perfil agora, seu perfil do Instagram, do Facebook, do YouTube, no seu site, se eu entrar agora, me diga, eu vou saber exatamente quem é o teu perfil, para quem você está falando. Será que eu vou conseguir ter clareza de que você está falando para idosos, para mães com filhos pequenos? Será que eu vou ter clareza que você está falando para homens solteiros? Será que eu vou ter clareza qual é esse teu perfil? Outra coisa, será que eu vou saber exatamente qual é o problema que você resolve? E será que se perguntar para você também, será que você sabe qual é o problema que você resolve com o teu serviço? Tá? E aí, isso aí tudo, acredite, isso faz muita diferença para você atrair clientes através das redes sociais. Por quê? Porque é, mais uma vez, você voltar para aquele primeiro paradigma lá, de você achar que você está num ambiente de captura, que você está numa feira, em que as pessoas estão passando e você diz assim, vem para cá, como se estivesse todo mundo louco procurando por você. E não estão. Você precisa plantar o seu jardim, tá? Você precisa preparar o seu ambiente, preparar o seu terreno para que as pessoas venham até você. E aí você precisa entender claramente quem é o teu público, entender claramente qual é o problema que você resolve, qual é o problema que está afetando a vida das pessoas, para que você se conecte com elas e aí sim você consiga despertar a atenção das pessoas. Se você conseguir atrair a atenção dessas pessoas, tá? Dando algo para elas antes de oferecer alguma coisa, você, meu amigo, você larga muito na frente de tanta gente que tem aí, tantos colegas seus. Mas quando você olhar para alguém que está com muito sucesso hoje, tá? Que de repente tem muito seguidor, que, olha, algum tempo atrás, ou há pouco tempo atrás, alguns mais, alguns menos, eles começaram essa jornada em que eles começaram a ajudar pessoas, tá certo? Então você vai precisar começar a ajudar, a doar alguma coisa para o teu público-alvo, contanto que você desenhe bem esse público, e aí você entendendo bem o problema dele, você vai se conectar com ele e você vai conseguir a atenção dele. Depois que você tiver a atenção dele, meu amigo, mais e mais pessoas vão te dar atenção, ele vai te recomendar, ele vai te indicar. Quando você tem a atenção das pessoas, você está pronto, preparado, aí sim, para fazer uma boa e uma grande oferta, tá bom? Agora eu vou abrir um minutinho, né, para algumas perguntas, tá? Então já estou vendo aqui, já tem pergunta aqui no YouTube, tá? Então, Raoni, como identificar o meu público? Essa foi a pergunta do Raoni, tá bom? Então, olha, quem está começando do zero, zero absoluto, não tem o meu público ainda, não sei, não defini ainda, o que você pode fazer? Você pode ir por uma expectativa. Você pode dizer o seguinte, ó, eu gostaria de trabalhar com idosos. Gostaria de trabalhar com adolescentes, com mães de filhos pequenos. Esse é um exemplo, tá? Então, você é dentista, fisioterapeuta, nutricionista. Você pode pensar assim, ó, tô começando agora, você pode desenhar e escolher o que você quiser.
e fazer o quê? Começar a plantar o teu jardim. Olha aqui, vou riscar um pouquinho aqui. Então você pode agora começar a plantar o teu jardim. E aí você diz o seguinte, ó, se você vai começar do zero, plantar esse jardim é fácil, tá? Porque você vai colocar a planta que aquele teu público ele gosta, que aquele teu público ele interage. Qual é o problema? Quando você vai plantar do zero, demora muito mais, tá certo? Então, Raoni, se você já tem um público que te dá atenção hoje, esse é o segundo ponto. Se alguém já lhe dá atenção hoje, você vai precisar criar alguns parâmetros. Você vai precisar, por exemplo, fazer uma entrevista com essas pessoas, criar um questionário com essas pessoas para entender mais sobre as dores dessas pessoas. Então, quais são as perguntas que eu faria? Por exemplo, vamos lá, se é um aluno de academia, tá? Você perguntar a essa pessoa, então, o que mais te incomoda hoje, tá? No aspecto da tua estética. Veja, essa é uma pergunta. O que mais motivou você a procurar exercício físico ou uma academia? O que mais motivou? Veja, essas perguntas vão fazendo com que essa pessoa fale algumas coisas que não são visíveis, que não estão na cara. E às vezes a gente está preconcebido de que essa pessoa veio porque ela quer ficar saradona, trincadinha, para sair bem na foto no carnaval. Então a gente vem com essa concepção, mas às vezes tem tanta coisa ali que a gente não sabe. Então por que você veio? Por exemplo, minha esposa esses dias, sabe por que ela foi para a academia? Porque ela estava começando a sentir muitas dores, estava começando a ficar um pouco mais dolorida, porque tem filho pequeno, e aí você está o tempo todo segurando criança no colo, isso termina afetando de alguma forma teu aparelho locomotor, de forma que se você não faz atividade física, você começa a sofrer algum tipo de degeneração. Então, ela começou a procurar atividade física por conta disso. Então, imagine ela ouvir agora no teu Instagram, no teu YouTube, sei lá, você falando sobre exercícios, o exercício que mais define a musculatura do glúteo, o exercício que mais faz o bumbum crescer, sabe? Esse tipo de coisa. Veja só, faz muito sentido, mas e se você começasse a falar, como por exemplo, o seguinte, ó, você tá aí, né? Você que não tem muito tempo, você que de repente tá morrendo de dor nas costas, que teve um dia muito corrido, muito estressante, não teve tempo, não tem mais tempo para você. Imagine que você pudesse fazer aí 5 minutos, 10 minutos de atividade física e poder usufruir dos melhores benefícios da atividade física, como por exemplo, ter mais qualidade de vida. Desculpa, já estou há meia hora falando aqui, sem tomar um golinho de água, só um segundo. Agora eu tô novo. Então veja, se você começar a falar sobre o dia a dia dela, né? Então de repente você é daquelas pessoas que pegam o filho com o braço e mexe num prato no outro, né? Pega em alguma coisa na cozinha com o outro, né? Que come rápido. Você está utilizando elementos que podem gerar conexão e fazem com que a pessoa se identifique contigo, tá? Se ela se identifica, ela para de rolar a tela e dá atenção para você. Aí você começa a ajudar ela, tá? Então você pode definir o teu perfil baseado nisso. Baseado, olha, em pessoas que já dão atenção para você, ou você pode começar do zero, mas o que você tem que fazer é definir claramente um público, tá? Se fosse você, eu já começaria com pessoas que como eu falei, com pessoas próximas a você. Se você tem amigos que treinam contigo, ou até pessoas que treinam em outra academia, tá? Você pode fazer essas perguntas. Quem é dentista? Quem é fisioterapeuta? Médico? Olha, será que você não tem pacientes que são muito próximos a você? Será que você não pode fazer essas perguntas a eles? E aí você perguntar claramente, olha, por que você procurou esse serviço, tá? Quem é de harmonização, né? Alguns clientes, alguns alunos meus são dessa área, né? De harmonização, de implantodontia e tal. Perguntar a essas pessoas, olha, por que você procurou esse serviço? A pessoa, talvez você diga assim, porque ela estava precisando, né? Você acha que isso é muito lógico, mas não é. Tem alguns casos, por exemplo, de pessoas que dizem o seguinte, olha, rapaz, eu ia participar de uma entrevista de emprego e eu estava muito tenso, né? Porque eu não estava muito satisfeito com alguma coisa no meu rosto
e tal, e aí por isso que eu procurei. E aí se você tem o seu preconceito de que você sabe a resposta, você vai perder essa grande chance de conhecer a fundo o teu público. Esse questionamento pode ser feito através das próprias redes sociais, é a pergunta do Raoni. Sem dúvida nenhuma, tá? É muito comum, ao final de alguns vídeos, de alguns conteúdos, as pessoas perguntarem: e você, por exemplo, tá? Existe alguma outra coisa que te incomoda muito, né? Ou então, será que esse tipo de conteúdo, né, de alguma forma ele te ajudou? Então você vai fazendo algumas perguntas e pedindo para as pessoas comentarem, tá? E normalmente acontece, funciona muito bem. Mas para quem está começando, talvez as pessoas não vão interagir contigo e tá tudo bem. O que você faz? Pergunta ativamente, mas não deixe de perguntar, tá bom? Lembrando, pessoal que está no Instagram, você pode ver esse conteúdo no YouTube com o compartilhamento da minha tela, tá bom? Então, essa é uma estratégia, Raoni. Eu tenho mais um aqui, mais uma estratégia, é você fazer o seguinte: você entrar em perfis de pessoas que já têm ou já lidam com o teu público. Existem pessoas que são referência na área que você atua. Vai lá no perfil dessas pessoas e você não vai ficar interessado no que elas falam. Você vai procurar o que as pessoas estão falando e perguntando. Porque é aí que está a grande sacada da conexão. Você vai ter a conexão com as pessoas, você vai se conectar com as pessoas a partir do momento em que você conseguir entender as dores e os problemas dessa pessoa. E aí você vai ver que quem interage com aquele conteúdo é mais mulheres, são mais homens, são mais pessoas que têm filhos, pessoas que não têm filhos. E aí você vai desenhando essa identificação, esse perfil. Existem outras estratégias, mas para agora a gente vai ficar por aqui mesmo, até por conta do nosso horário, tá bom? Mas olha, esse papo foi muito bom, tá? A gente pode continuar, então manda mais pergunta para mim. Quem chegou depois, lembra que esse conteúdo vai estar disponível lá na minha bio, na minha descrição. E até aproveitar para avisar aqui que nos dias 11, 13 e 15 de fevereiro vão ter lives, assim, vão ter conteúdos especiais para vocês, tá bom? Então, aguardo vocês também. Continue interagindo, vai lá no YouTube, se inscreve no canal, marca o sininho para você ser notificado e você não vai perder nenhuma das nossas lives, tá bom? A gente vai continuar interagindo, como eu falei, mas aí um pouquinho de cada vez, para que a gente aproveite também e você também não fique muito cansado, tá certo? É muito conteúdo, tá bom? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado por quem ficou até agora no Instagram, quem ficou até agora no YouTube, e eu aguardo vocês na próxima segunda-feira e, óbvio, nos conteúdos do canal, tá bom? Manda tua pergunta no direct se faltou alguma resposta aí. Um abraço, pessoal. Até a próxima!